Amém, queridos? Amém? Tem um novo de Deus? Tem um novo de Deus soprando? Tem, né? Sabe o que é muito legal? Esse negócio de presença de Deus, a gente não consegue fabricar isso. A gente não consegue produzir. Não importa o que a gente faça. A gente não pode fazer acontecer. A única coisa que a gente pode fazer é se colocar no altar e espera e ver o que Deus vai fazer. A gente se apresenta e fica esperando até o momento em que Deus vai se apresentar. Há uma consciência teológica da presença de Deus, não é disso que a gente está falando. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Isso é uma verdade imutável e nem depende se você acredita ou não acredita. Jesus está, até porque Ele preenche toda a terra, até porque toda a terra subsiste pela palavra do seu poder. Então tem vários sentidos em que Jesus está e Ele sempre está. Mas uma coisa é uma verdade teológica a respeito da sua presença, outra coisa é um Shekinah, outra coisa é uma manifestação. Outra coisa é quando Ele se levanta, outra coisa é quando Ele aparece, outra coisa é quando Ele intensifica, quando Ele se manifesta de alguma forma. Nós queremos isso, nós precisamos disso, amém, queridos? Nós precisamos disso. E nós estamos em tempos em que Deus está querendo se manifestar para cada um de nós. A sua presença é a coisa mais preciosa que nós temos. A sua presença é a coisa mais valiosa, mais poderosa e mais abençoadora que podemos ter na nossa vida ou experimentar na nossa vida. É a sua presença. A sua presença é tudo. Porque tudo que nós precisamos está na presença, está com Ele. E quando nós provamos da sua presença, junto com a presença, flui graças, flui bênçãos, flui poder. O segredo é quando a gente busca a coisa certa, a gente busca a pessoa de Deus, a gente busca quem, não o quê. Amém? Amém? Quando a gente busca quem, o que vem junto. Mas quando você busca o quê, pode ser que não venha nada. Mas quando você busca o quem, quando você busca a pessoa de Deus, junto com a pessoa de Deus, flui tudo que é dele, porque tudo vem dele, tudo está nele. Então, com a sua presença, de repente, sem muita insistência, sem muita falação, as coisas começam a acontecer. Quem tem alguma dor, está com alguma doença, está no meio de algum tratamento, levanta a sua mão. Fica com a mão levantada. Fica com a mão levantada. Quem está? Agora, você fica com a mão levantada bem alto mesmo, para facilitar quem está perto olhar. Levanta a mão assim, ó. Isso, estica o braço. Muito bem. Agora, você que não está com a mão levantada, olha para alguém que está com a mão levantada. Olha para a mão e começa a orar por essa pessoa. Senhor, abençoa esses que estão com as mãos levantadas. Abençoa, Senhor Deus, porque a Tua presença, ela vem carregada de poder, ela vem carregada de cura, ela vem carregada de bênçãos, ela vem carregada de unção. A Tua presença vem, Senhor, e nós sabemos que Tu estás, e não estás de um jeito cotidiano, de um jeito normal, vamos dizer assim, me perdoe, nem sei que palavra que eu uso, mas eu sei que o Senhor está, e está de uma forma especial. E Senhor Deus, nós cremos que com a presença do Teu Espírito, a fluência, a movimentação do Teu Espírito, também acontecem milagres, acontecem curas, acontecem transformações, acontece salvação. Então, no nome de Jesus, flui esse poder sobre cada um que ousou levantar a mão, que ousou ter fé, que ousou acreditar em Jesus, acreditar. Senhor, abençoa no nome de Jesus, Pode abaixar sua mão. Eu quero somar a minha fé com a tua, porque eu tenho uma consciência de que a gente vai ouvir testemunhos de cura, sabe? Mas tem que acreditar. Você tem que acreditar no que Deus é. E naquilo que o Espírito Santo está falando, porque eu não acredito que
só alguns que estão ouvindo que Deus está falando, que Deus está se movendo. Deus está. Então creia. 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 Sabe, em Nazaré, Jesus falou na sua palavra que ele não conseguiu fazer muitos milagres porque as pessoas não criam, não acreditavam muito em Jesus. Como assim? Mas nós cremos, nós cremos, nós cremos, nós cremos, nós cremos de verdade, nós acreditamos mesmo. O Senhor continua fluindo, Ele continua tocando, Ele continua curando. Amém, queridos? A presença. O tema da palavra é essa aí, é presença, presença de Deus. Amados, o que eu quero compartilhar com vocês já está sendo ministrado pelo Espírito. Eu só espero conseguir não atrapalhar o que Deus está falando já, o que Deus está fazendo. Por isso, com isso, eu vou me poupar e me restringir a ler alguns textos, vários textos que eu selecionei aqui, relacionado a essa temática. E eu peço que você deixe o teu espírito, o teu coração atento, para aquilo que o Espírito vai continuar ministrando pela sua palavra. Amém, queridos? Amém? Então, eu quero ler alguns textos, depois compartilhar, vou dizer para você como é que é a estrutura da mensagem agora. Eu vou ler alguns textos, baseado nesses textos, eu escrevi 2 proposições, 2 frases, 2 verdades, que é basicamente aquilo que eu entendo que deve ser compartilhado hoje, que Deus já está compartilhando. E depois dessas 2 máximas, dessas 2 proposições, eu vou seguir passeando por alguns textos, e nesse passeio por alguns textos, todos eles vão apontar para essas máximas e para essas proposições, até a gente chegar ao final. Amém, queridos? Vem comigo? Vem comigo? Primeiros textos que eu reparto com você, Hebreus capítulo 12, verso 29, diz assim: porque Deus, o nosso Deus, é fogo consumidor. Ok? E Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Entregando-nos a nós mesmos, nos entregando na presença de Deus. Essa é a nossa oferta, né? Nós mesmos. Nós precisamos estar no altar. Deus é fogo, ok? E nós somos a oferta. Você pode dizer que a gente é lenha também, sim, que nós somos brasa, sim, Deus está falando isso, tudo isso aí também. Mas Deus é o fogo. E o altar é um altar pela fé, que a gente se apresenta, é um lugar onde a gente se apresenta diante de Deus, tudo a partir da cruz do Calvário. A cruz do Calvário é um altar, é onde a entrega, é onde a gente se entrega. Altar é lugar de entrega, amém, queridos? Quando a gente fala pela fé, vem para frente, vamos nos entregar, é pela fé, a gente faz esse lugar um altar, não é o lugar, não é o chão, não é o carpete preto, não é nada disso, mas é um lugar que a gente fala, vamos nos entregar, é o ato de entregar. Esse lugar espiritual, esse lugar da entrega é um altar, a gente se entrega para o Senhor. Deus é fogo que vem sobre o altar e vem sobre a oferta que é oferecida. Nós nos oferecemos. Se você não se colocar numa decisão de entrega, de se entregar ao Senhor, não vem fogo, né? 2 Crônicas, capítulo 15, verso 2, está assim, pode mudar o slide. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse, este é um profeta que estava falando para Asa, um dos reis, que teve um tempo muito interessante, na região de Judá, no reino de Judá. Então, este saiu ao encontro de Asa e lhe disse, ouvi-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Amém, gente? Sempre tem uma contrapartida. Com Deus é assim. Deus já fez tudo, mas para você se apropriar do tudo, você tem um tudo para fazer. Amém, queridos? E não é mérito. Eu estou fazendo tudo. E, porque você está fazendo tudo, Deus
continua não obrigado a nada, porque Ele continua sendo gracioso, e é pela graça que as coisas acontecem. Ele fez tudo, agora tem um tudo para a gente fazer também. Tem que se entregar, tem que buscar de verdade. E esse texto fala dessa coisa linda, da presença. Deus está querendo se manifestar, Deus está querendo tocar, Deus está querendo curar, Deus está querendo manifestar sua presença, sua glória, sua sabedoria, seus recursos. Deus está querendo fazer tudo isso. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com Ele. Se o buscardes, Ele se deixará achar. Se o buscardes, Ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. É assim que funciona. A proposta, evidentemente, não é do ponto de vista negativo para nós. O nosso desafio e a nossa proposta e o nosso anseio e o que está dentro de nós é da gente pular na presença, da gente se movimentar na presença de Deus. Amém, gente? Jeremias 29, 13, buscar-me-eis e me achareis, é palavras de Deus pela boca do profeta Jeremias. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Tantas vezes eu repito essa frase continua queimando no meu coração, de que Deus gosta de intensidade. Amados, Deus gosta de intensidade, porque as suas ações foram intensas, o seu amor foi intenso, o seu sacrifício foi intenso, a sua fidelidade, a fidelidade à sua aliança foi coisa intensa. Tudo que Deus faz é intenso, não desequilibrado, não exagerado, intenso, porque Deus é completo. Deus é teleios também, Deus é completo naquilo que faz, Deus se entrega totalmente, Deus se entrega com intensidade. É muito importante para Deus saber a intensidade do teu coração, a intensidade da tua busca, o quanto você está querendo. Nem significa que Deus está esperando muita força, não, mesmo quando a gente está quebradinho, mesmo quando a gente está cansado, não importa, eu quero muito, eu não tenho força para muita coisa, mas eu quero estar na tua presença, e eu estou decidido a estar na tua presença, eu estou determinado a estar na tua presença, mesmo quebradinho, mesmo carente, mesmo com as minhas fraquezas, eu estou determinado a estar do jeito que eu sou, do jeito que eu estou na tua presença, e é assim que eu vou estar, e eu estou determinado a isso. Deus não está esperando da gente coisas assim, uau, Deus vai ficar impressionado com a nossa de performance, com a nossa dedicação. Uau, não, é do jeito que a gente tem. O que eu quero é a presença, porque a presença dele vai nos queimar e vai destruir em nós o que precisa, vai construir em nós o que precisa. Amém? Na presença essas coisas acontecem. Na presença de Deus acontecem as curas. Na presença de Deus acontecem as transformações. Na presença de Deus o casamento é curado e restaurado. Na presença de Deus um relacionamento é restaurado. Na presença de Deus os pensamentos, os valores, as ideias, as mentalidades são transformadas na presença de Deus, não em outro lugar. Não em outro lugar, só na presença de Deus. Amém? E Deus ainda gosta de intensidade. Aí eu compartilho as duas frases que eu quero compartilhar com você. A primeira: Deus é fogo e nós somos a oferta. Quando buscamos a sua presença, seremos incendiados. Quando buscamos, somos incendiados, santificados e empoderados para manifestar Cristo em nosso viver. Cristo, quando cresce na nossa vida, quando aparece na nossa vida, amado, isso é o poder de Deus, isso é tudo que precisa acontecer com a gente, é Cristo tomando conta da nossa vida, Cristo tomando conta dos nossos pensamentos, Cristo tomando conta das nossas visões, Cristo tomando conta dos nossos valores, mentalidades, nosso jeitão de ser, é Cristo tomando conta dos nossos comportamentos, da nossa ética, dos nossos valores, do nosso caráter, dos nossos relacionamentos. Cristo nos nossos relacionamentos horizontais aqui, pessoa a pessoa.
Cristo enchendo a nossa vida. E uma segunda frase: quando você buscar a presença de Deus de forma intencional, intensamente, regularmente e perseverantemente, Ele virá com sua presença e te curará, transformará e abençoará sobrenaturalmente. Amém? Repete essa frase comigo, porque a partir dela, eu vou passear com alguns textos. Vamos repetir em voz alta. Quando você buscar a presença de Deus de forma intencional, intensamente, regularmente e perseverantemente, Ele virá com sua presença e te curará, transformará, abençoará sobrenaturalmente. Amém, queridos? Amém? A partir dessa verdade e dessa frase, eu quero então passear com alguns textos, ainda passando por Isaías 59, quando Deus revela o que nos separa dele. Isso é muito importante da gente lembrar do que nos separa de Deus. Eu quero tanto a presença de Deus, mas não estou experimentando muita coisa, então tem alguma coisa impedindo essa fluência, impedindo essa experiência, impedindo essa vida. A Bíblia deixa claro que o que impede em comunhão com Deus é pecado. Tem coisa que precisa ser confessada. As durezas do nosso coração precisam ser quebradas. Aí Isaías 59, 1 e 2 diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas, tem um mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Quando a gente está na presença de Deus, é impossível a gente continuar confortável com os nossos orgulhos, continuar confortável com os nossos vícios de pecado, confortável com uma mentalidade errada e equivocada. É impossível, quando você está exposto à luz, a gente permanecer confortável com mau caratismo, confortável com imoralidades, confortável com mentira, confortável. Não dá para permanecer quando a presença de Deus está. Aí o que a gente faz? Isso é uma coisa linda da presença de Deus. Ela não nos repele, ela sempre nos atrai. Por mais santidade que seja, que Deus, por tão santo que Ele seja e a sua santidade não nos repele. A sua santidade, mesmo quando nos revela o nosso coração exatamente do jeito que ele está, a sua santidade nos atrai. Isso é maravilhoso demais, porque a proximidade com Deus nos cura e não nos destrói. Destrói o que precisa ser destruído em nós, mas a gente é curado e restaurado. Aí a gente vai para Tiago capítulo 4, um texto que lembra também como Deus anseia pela nossa presença. Ou, verso 5, ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós? Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitáveis, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vocês. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Uau! Amados, é uma atitude da gente. Deus já se apresentou, Deus já se ofereceu, já se revelou. É claro que a intensidade da revelação aumenta à medida que a gente anda com Ele, mas há algo em nós que precisa acontecer. É a nossa aproximação. Eu vou dedicar mais a minha vida ao Senhor. Eu vou gastar mais tempo em oração. Eu vou dedicar tempo com Deus. Amém, queridos? Não dá para ser de outro jeito. A gente vai para João 17, a gente observa uma coisa linda, que também está falando de presença.
Deus nos quer tão perto ao ponto de sermos um com Ele. Que coisa! João 17, na oração sacerdotal de Jesus: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio de sua palavra, verso 20. O que está aí é o verso 21 e o 22, e o 23. 21 diz, o que está aí projetado: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, os discípulos, nós neles, em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Há algo nessa relação com Deus que vai tocar o mundo. Há algo na nossa relação com Deus que deve tocar as pessoas que andam com a gente. Há algo nessa relação nossa com Deus que vai fazer brilhar os olhos das pessoas. Há algo nessa relação, essa intimidade que nós temos com Deus, que vai provocar o coração de alguém que não tem essa luz, que não conhece o Senhor, e vai querer, de alguma forma, entender o que é esse negócio que está acontecendo aí. Há algo na nossa intimidade com Deus que deve brilhar, reluzir, luzeiros neste mundo para com as pessoas. Deus está querendo isso, e o segredo é essa unidade, é essa unha e carne, essa relação com Jesus, essa proximidade, essa presença, nós nele e ele em nós. Nós nele. Amém, queridos? Nós nele. E uma questão diária, não é de vez em quando, uma vez por semana, né? Eu neles, Jesus falando com o Pai, eu neles e tu em mim. Ó, que bolo louco aqui, maravilhoso, né? Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Essa unidade, parece que Deus nos quer, mesmo sendo homens, mulheres, sendo habitantes da terra, humanos da terra, parece que Deus quer que a nossa intimidade, o nosso relacionamento, o relacionamento entre nós e Deus seja tão forte, tão poderoso, quanto é o relacionamento da Trindade, quanto é a comunidade da Trindade, quanto é a família da Trindade, quanto é a família do céu. Deus está querendo isso comigo aqui na terra, Deus está querendo isso com a gente aqui. E entre nós também. O padrão é o céu, o padrão é a unidade da Trindade, o padrão é o amor e a comunhão da Trindade para nós. É um padrão altíssimo, que você só consegue quando você está queimando no altar e quando o Espírito Santo de Deus está enchendo a sua vida. A nossa vida. Senão a gente não alcança esse padrão, não é um padrão humano, não dá para a gente alcançar, a não ser que a gente seja cheio de Deus, cheio do seu Espírito, cheio da sua presença. Amém, queridos? E Deus continua querendo essas coisas. Vamos ler de novo essa frase. Quando você buscar a presença de Deus de forma intencional, intensamente, regularmente e perseverantemente, Ele virá com sua presença e te curará, transformará e abençoará sobrenaturalmente. Amém, queridos? Essa vontade de Deus de estar conosco, de que a gente também esteja com Ele, Ele vem revelando desde o Gênesis. Então eu quero agora passear com você em alguns textos do Gênesis até um Novo Testamento. Primeiro, a gente vai lá para Gênesis capítulo 1, quando Ele cria Adão e cria a humanidade em Adão. No capítulo 1, verso 26 e verso 28, vamos só para o 28, ele diz assim: e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos. No capítulo 1 ele está falando do casal já, ok? E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja na terra. Ele está ensinando, querendo ensinar, Deus ensinaria o homem a governar no modelo de Deus, tudo aquilo que Ele criou, tudo, não só na terra, também no espaço. Deus sujeitou, de alguma forma, tudo aquilo que Ele criou ao governo do homem.
E Deus ensinaria ele a governar todas essas coisas, só que ensinaria na presença. Deus estando presente com o homem estando presente com Deus, ele governaria sobre todas as coisas. Sabe por que é difícil você cuidar da própria vida? Sabe por que às vezes tem coisa na sua vida que sai do seu controle? Sabe por que tem coisa na sua vida que faz você ter dor e sofrimento? E você sente que está fora do teu alcance, está fora do teu controle, está fora do teu domínio, está fora do teu alcance, está fora da tua interferência. E às vezes faz a gente sofrer, estou falando de você, estou falando de mim também. Às vezes faz a gente sofrer com essa condição de falta de controle das coisas, falta de capacidade de gestão da própria vida, falta de capacidade de resolver os problemas. Sabe por quê? Porque nós nos afastamos de Deus lá no Éden. E mesmo com Jesus na nossa vida, com Jesus no nosso coração, mesmo já tendo tomado uma decisão por Jesus, às vezes a gente continua patinando em muitas áreas da nossa vida, porque o segredo está em estar na presença de Deus. Porque quando a presença de Deus está, essa presença poderosa e sobrenatural também nos capacita a governar. Aprender a fazer uma boa gestão. Adão não nasceu sabendo fazer essas coisas. Adão ia aprendendo, foi aprendendo a fazer a gestão de toda a criação, a ser um bom administrador de toda a criação, e foi aprendendo caminhando com Deus. Adão, parece que Deus, e a gente sabe que era uma teofania, quando Jesus aparecia, quando Deus vinha caminhar com Adão no jardim, e bater um papo com ele, conversar com ele, a gente sabe que era o Deus Filho que fazia isso, era Jesus que aparecia para Adão, para conversar com ele. Jesus aparecia, né, numa expressão, numa aparição, numa manifestação de epifania, de teofania no caso, né, uma manifestação antecipada antes, pré-encarnação, antes da própria encarnação. Jesus já estava no mundo, Jesus já estava com Adão, com a humanidade, Jesus já estava conversando com o homem, querendo essa comunhão, trabalhando por essa comunhão, investindo nessa comunhão, porque ele foi criado, o homem, para estar em comunhão com Deus, e essas conversas eram de ensino, e ele ensinava a humanidade a administrar todas as coisas criadas. Essa capacitação viria com relacionamento, amém? Essa capacitação viria com um bom relacionamento diário. O que eu falei? Um bom relacionamento diário. O que eu falei? Um bom relacionamento diário com Jesus. Parece que no mínimo de 1 hora. Mas tinha que acontecer esse tempo exclusivo. Tempo exclusivo, o que eu falei? O que eu falei para a galera de cá? Tempo exclusivo, eu falei tempo exclusivo? Foi isso que eu falei, tempo exclusivo? É isso mesmo, tempo exclusivo. Tempo exclusivo com Deus. Um tempo que é só seu e Deus. E um tempo que fala assim, Deus fala assim, uau, estava esperando esse momento. Que legal, que bom que você veio na minha presença. Aí vamos ficar juntos esse tempo. Sabe de uma coisa? O que você faz nesse tempo? Nós já conversamos tanto sobre orações, modelos de orações, tipos de orações, as fases na oração, as fases na adoração. A gente já tem ensinado e ministrado isso. Aliás, em 2015, eu sei que muitos daqui não estavam em 2015, eu passei o ano inteiro falando sobre adoração, falando sobre as fases da adoração, os momentos de adoração, os lugares. Teve uma vez, algumas mensagens que eu preguei, falando sobre a sala do trono, sobre algumas salas que tem no Palácio do Senhor, no Palácio do Céu, e a possibilidade de você caminhar por alguns lugares na intimidade da casa, da habitação do Senhor, de você visitar alguns lugares da intimidade do Senhor. São figuras que a Bíblia toda nos dá no Antigo Testamento, e a gente pode brincar com essas figuras, da gente entrar nas intimidades da casa do papai e percorrer as intimidades do coração do papai. Então tem fases, você pode fazer isso. Eu não vou pregar sobre isso agora, o fato é que a maioria das vezes a gente não sabe
sabe, a gente não consegue aplicar essas verdades, não sabe como é que se aplica. Fala uma coisa só de tudo isso. Como é que você aprende a orar? É orando. Como é que ora, pastor? Ora. Começa a orar. O que eu vou fazer? Não sei. Fica só na presença. E deixa o Espírito Santo ser teu professor. A unção ensina, aliás. Então fica exposto à sua presença. Deixa Ele fazer o resto. Amém, queridos? Ora. Tempo exclusivo. Deixa o Espírito conduzir você para as intimidades. Quanto mais profundo você vai em Deus, mais profundo Ele entra em você. Quanto mais profundo você vai em Deus, mais revelação, mais entendimento das verdades, mais entendimento da vida. Quanto mais profundo Ele entra em você, mais santificado você é, mais curado você é, mais você é tratado, restaurado. As coisas que não têm importância, de fato, ficam na classe do sem importância, e as coisas que de fato têm importância na sua vida, vêm para aquilo que de fato precisa ter importância mesmo. As coisas vão se arrumando. Na presença de Deus, as coisas dentro de nós vão se arrumando. As coisas fora de nós depois se arrumam, mas primeiro tem que arrumar dentro de nós. Amém, queridos? Tudo na presença. Aí parece que Adão convivia com essa presença de Deus. Aí, Deus estava ensinando ele a governar, Deus estava ensinando a ele gestão, Deus estava ensinando ele a fazer as coisas, Deus estava ensinando os mistérios da criação, Deus estava ensinando sobre o mundo macro, Deus estava ensinando sobre o mundo micro, Deus estava ensinando sobre o mundo atômico, Deus estava ensinando os segredos da semente, Deus estava ensinando os segredos do fruto, Deus estava ensinando os segredos do vento, Deus estava ensinando os segredos do verde, os segredos das árvores, os segredos dos astros, mas também o mundo microscópico, os micro-organismos. Deus estava ensinando essas coisas, porque Ele precisava entender, porque Ele precisava dar nome a toda a criação, Ele precisava dar nome a todo ser criado, a todo ser que vive. Ele tinha que dar nome, então Ele tinha que conhecer todo ser que vive. Aí, você vai para capítulo 2 de Gênesis, no verso 19, acha aí, 2,19, está aí assim: havendo, pois, o Senhor Deus formado a terra, todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem. Imagina todos os animais criados, Ele trazendo para um homem. É muito animal, são muitas espécies, não dá para a gente entender na prática como que isso aconteceu, eu não sei, mas de alguma forma, Deus apresentou para Adão tudo que Deus criou, trouxe-os ao homem, para ver como este lhes chamaria. Dar nome é exercer governo, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. E imagina, quem é professor de biologia? Além da Marlene, né? Professor de química, de física. Tem algum físico nuclear? Aqui? Não tem, mas tem médico, né? Que conhece muito dessas coisas todas, né? Gente, imagina, eu fiz uma breve pesquisa e parece que os últimos dados de pesquisa mostram que existem 8.700.000 criaturas, 8 milhões de espécies. 8,7 milhões é o número de espécies existentes. 8,7 milhões. Supondo que Deus, no primeiro momento, não colocou 8,7 milhões de criaturas diante de Adão, supondo que ele não tenha feito isso de uma vez só. Até poderia, porque ele pode fazer o que ele bem quiser. Mas supondo que não fosse isso, e Deus fosse ensinando Adão a respeito dessas criaturas todas, e não apresentou para ele 8,7 milhões, apresentou só 1 milhão. Ele não tinha papel, ele não tinha caneta, ele não tinha tablet, ele não tinha computador, ele não tinha nada. O que ele tinha? Só tinha mente. A mente dele funcionava 100%, ou um pouco menos, porque deveria crescer também. Ele não precisava anotar, ele lembrava dos nomes que ele tinha dado
para milhões de seres criados, e ele estava aprendendo todos os segredos da criação, os mistérios da criação, estavam ali com Adão, ele estava aprendendo na presença, aprendendo na presença. Te falta sabedoria para algo? Na presença. Jesus é o segundo Adão. A gente não vai ter a mente, mas Jesus tem. Entenda, a mente de Adão era uma mente sem pecado. Não tinha limitação dos 10% de capacidade como nós temos hoje, se é que é 10% mesmo. Já ouvi 12, já ouvi 8, 6, 20. Eu não sei quem é que tem razão nessa história toda, eu não estou nem aí. Eu só sei uma coisa, que se Adão tivesse 10 vezes mais capacidade que nós, se ele funcionasse a 80%, imagina, 1.200 de QI, o que é isso? 1.200 de inteligência emocional, o que significa isso? Não faço a menor ideia, só ia comparar com os anjos. Sabedoria. Agora Jesus, ele não tinha pecado. Jesus não tinha pecado. Ele pensava melhor do que Adão. Ele pensava mais do que Adão. Ele pensava mais rápido do que Adão. Ele discernia todas as coisas muito melhor do que Adão, porque ele é o Criador. E é esse Jesus que habita em mim e em você. É esse Jesus que apareceu na hora do louvor aqui, numa Shekinah diferente. É esse Jesus que se apresentou, que sabe todas as coisas. Ele é a própria ciência, Ele é o próprio conhecimento, Ele é a própria sabedoria, Ele é a encarnação do saber, Ele é a encarnação do conhecimento, porque é Ele que faz tudo funcionar. É Ele que disse para o elétron dar algumas voltas no núcleo do átomo. É Ele que estabeleceu as leis da natureza, é Ele que deu uma ordem à semente para, em contato com a terra e com as químicas da terra, vir transformar numa árvore e depois frutificar com muitas outras sementes dentro dos frutos. É Ele que ensinou o movimento da terra, o curso dos micro-organismos, é Ele que determina todas essas coisas, é o nosso Jesus. E Adão compartilhava desse saber, dessa sabedoria que recebia de Deus, ensinando ele a governar sobre os mares e os seus animais, a terra e os seus animais, os ares e suas aves e seus animais, e as estrelas e os planetas e tudo mais. Tudo isso, sabedoria vindo de Deus, presença. Nós temos Jesus, você tem Jesus, o quanto você quer colar nele, o quanto você quer ele, o quanto você quer mergulhar nele, o quanto você quer. A salvação, querido, não é o fim, a salvação é o começo de uma vida. Aliás, João diz que é um novo nascimento. Quando nos encontramos com Jesus, nascemos de novo, amém? Nascemos de novo, é aí que a gente começa a viver. A gente começa a viver com Jesus. Sabe qual é um dos nossos problemas? Que a gente nasce com Jesus e continua querendo continuar vivendo igual os filhos que, lamentavelmente, são da perdição. Não dá para ser amigo de Deus e amigo do mundo. Não dá. Não dá. Tem que ser um só com Ele. Amém, queridos? Por isso a sua presença em nós, ela é fundamental para a existência, é fundamental para o viver diário, é fundamental para as pequenas coisas, é fundamental para as grandes coisas. Amém? Aí, o homem comete o pecado. No capítulo 3 de Gênesis, verso 8, diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença. Qual é o tema da nossa mensagem? Esconderam-se da presença do Senhor Deus.
o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Quando tem uma nhaca dentro de nós, que a gente sabe que é vergonhoso, que é pecador, que é pecado, a gente às vezes foge. Igualzinho eles. E um psicólogo perguntaria para Adão e para Eva assim: fale-me sobre os seus pais. Como foi a sua criação? Apanhou muito quando pequeno? Eu apanhei. Mas não vou contar essa história agora. Um terapeuta, um psicólogo me perguntaria: não tenho nada contra terapeuta, nunca, nada contra psicanalista, nada contra psicólogo, nada contra psiquiatra, menos ainda contra urologista. Urologista. Nem tenho nada contra ginecologista também. Eu que não tenho nada mesmo, né? Aliás, nesse mundo cheio de gênero, quando precisa do médico, ou você vai no urologista ou no ginecologista. Pois é. Alô? Deixa eu voltar aqui. Desculpa, gente. Voltar para o capítulo 3. Aqui. Aí, ele se escondeu da presença, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim, por causa do pecado. No verso 10 fala, por quê? Deus pergunta, e aí, onde estás? No verso 9, onde estás? Onde você está? Você acha que Deus não sabia que ele estava escondido? Não é essa a pergunta, não é essa a questão, não é essa a resposta. Ah, atrás do arbusto, o senhor não viu? Haha. Não, Deus não estava brincando de esconde-esconde com Adão. E Deus não estava brincando de esconde-esconde. Não é essa a ideia. Onde você está? Onde você está? Você estava na minha presença e agora? Aonde você está? No meio dos seus medos? No meio das suas vergonhas? Se escondendo da minha presença? Não, não funciona isso não. A gente tem que cair de cara na presença, porque lá a gente é curado. Então houve um problema. O pecado separou o homem de Deus. Mas aí Deus continua indo atrás das pessoas. Amém? Aí lá no capítulo 5, você vê algo interessante. Verso 21, Enoque viveu 65 anos e gerou a Matusalém. O cara que viveu mais foi Matusalém. Andou Enoque com Deus e depois que gerou a Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Parece que Enoque, quando Enoque nasceu, presta atenção aqui, quando Enoque nasceu, Adão ainda era vivo. E Adão morreu bem depois do tempo em que Deus recolheu Enoque. Então Enoque provavelmente andou com Adão. E quando ele tinha 65 anos, alguns estudiosos dizem que até os 65 anos de idade, ele não tinha muita intimidade com o Senhor. Mas aí nasceu Matusalém, e talvez a partir desse tempo, ele conversando com Adão, ele tomou uma decisão de andar com Deus. Andar com Deus. E ele andou com Deus 300 anos. Ele morreu, não morreu. Ele foi recolhido pelo Senhor com 365 anos. Agora, ele era a 7ª geração a partir de Adão. E ele provavelmente bateu papo com Adão. E querendo entender sobre todas as coisas, inclusive sobre Deus, ele provavelmente ouviu Adão falando com ele, olha, eu andava com Deus, lá no jardim. Que jardim? Não, o jardim. Mas me fala sobre esse jardim. E ele contou sobre as histórias do jardim. E contou sobre as histórias do tempo que ele andava com Deus. E contou sobre a intimidade com Jesus e provavelmente contou muitos dos seus conhecimentos, dos conhecimentos
da criação, dos mistérios da criação. Ele foi repartindo com Enoque todas essas verdades, ao ponto de Enoque ter o coração inflamado, incendiado de desejos pela presença de Deus, e ele tomou uma decisão muito interessante: eu quero andar com Deus, e passou a andar com Deus, e por 300 anos, ele foi íntimo do Senhor ao ponto de Deus decidir recolhê-lo, de forma que ele não passou pela morte. Adão passou, mas Enoque não passou. Foi recolhido, porque andou na presença. Quais os conhecimentos que Adão repartiu com Enoque? Quais os conhecimentos que Adão repartiu com seus descendentes? Você sabe que Adão morreu bem perto do momento em que Noé nasceu. Quando Noé nasceu, Matusalém estava vivo. Aliás, Matusalém, ele morreu no mesmo ano do dilúvio. Lameque também morreu provavelmente no mesmo ano do dilúvio. Quando o dilúvio aconteceu, Adão tinha acabado de morrer. Muita coisa tinha acontecido nessa história. Muito conhecimento já tinha sido repartido com os descendentes. Noé foi a 10ª geração a partir de Adão. E Noé foi um outro homem que andou com Deus. Aí Deus parece que continua procurando homens que desejem andar com Ele, homens no sentido genérico. Aí você vai para o capítulo 6, nos verso 9 diz assim: eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Deus continua querendo pessoas que decidam andar com Ele. Adão foi, Enoque foi, Noé foi. Eu vou resumir tudo aqui, até chegar no Gênesis 17, quando a gente lê sobre Abraão o seguinte: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê completo, sê perfeito, sê completo, completo na minha presença. Me deseje completamente, me queira completamente, ande comigo completamente. E o que precisa consertar em você, eu vou consertar, Deus está dizendo. Mas decida completamente andar comigo completamente. Amém, queridos? Não entenda o perfeito, estou trocando a palavra, porque o perfeito aqui pode dar a ideia de que ele não cometia erros. Não era isso. Não era isso. Ele estava inteiro na obediência, ele estava inteiro na comunhão, ele estava inteiro na caminhada, ele estava inteiro na relação, ele estava inteiro na relação. Amém, gente? Amém? Depois, isso acontece com Isaac e com Jacó também, e até com Israel, em Êxodo 19, no verso 4 e 5, diz assim, em Êxodo 19: tendes visto que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. E vos cheguei a mim. O que Deus queria com Israel? Proximidade, relacionamento, presença. Não era Canaã, era presença. Amém, queridos? Não era a bênção, era o abençoador. Não era o que ou onde, era quem. É Deus. Aí a gente vai para Atos, capítulo 2, 28, diz: fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Quando Pedro está pregando no capítulo 2 de Atos, está se referindo a Salmo 16, falando de Davi: encher-me-ás de alegria na tua presença. Onde está a alegria? Na presença de Deus. Sabe, agora, cá para nós, a gente às vezes busca alegria em outras coisas, né?
Estou precisando me alegrar, estou precisando me alegrar, vai e enche a cara. Estou precisando me alegrar, vai para a droga. Estou precisando me alegrar, vai e faz um sexo fora do casamento. Eu estou precisando me alegrar, vou tirar férias em Cancún. Eu queria ter férias em Cancún. Bom, mas deixa isso para lá. Vamos orar por isso, né? Vamos orar vamos orar para ir para Israel tudo junto, né? Vamos orar para a gente ir passear em Israel, vai ser muito bom, né? Mas não é disso. Vocês estão me atrapalhando. Eu perdi o fio da meada da pregação aqui. Não, é a presença. A gente precisa da alegria, é a presença de Deus, gente. Vamos procurar o lugar certo. As pessoas estão buscando alegria no lugar errado. A verdadeira alegria a gente só encontra na presença. Em Atos capítulo 3, verso 20, a presença, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus. Refrigério para a alma, o nome do remédio se chama Jesus. Presença. Atos 10, 33, Pedro está na casa de Cornélio. Portanto, sem demora, mandei chamar-te e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. O que aconteceu em Cornélio? O fogo caiu. O fogo caiu. Você só precisa estar no lugar certo, pelo tempo que for necessário. Você só precisa estar no lugar certo, pelo tempo que for necessário. Você se põe no altar e espera até que o fogo venha. Amém? Aí, em Atos 17, tem outro discurso de Paulo, eu vou pular, e eu quero finalizar, como eu disse, pedi 10 minutos, já passou 2 dos 10. Finalizo com Filipenses capítulo 3, quando Paulo, entendendo o valor da presença, no capítulo 3 de Filipenses, ele diz assim: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Esse texto aqui, amado, porque é daquela coisa do inferno na nossa cabeça, dizendo assim: mas eu preciso, mas eu quero, mas eu acho, mas eu sempre sonhei, em detrimento da vontade de Deus, dos sonhos de Deus, das intenções de Deus, dos planos de Deus, mas eu sempre quis isso, sempre aquilo. Comparado com o conhecimento de Jesus, o melhor que eu quero é lixo. É isso que Paulo está falando. Mas pastor, está me desrespeitando. Desrespeitando o quê? Eu quero o melhor para você, caraca. O que tem de Deus é muito melhor, o que tem de Deus é sobreexcelente, o que tem de Deus é sublime, o que tem de Deus para nós é maravilhosamente sublime. É superlativo do superlativo do superlativo. É melhor do que qualquer coisa que você consiga pensar e imaginar. Amém, queridos? É isso aí. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Comparado com Cristo, tudo perde o valor. Quando você anda com Jesus, tudo perde o valor. Quando você está andando e na presença de Jesus, as coisas se organizam, tudo vai para o seu devido lugar. Aquilo que não tem importância, de fato, fica lá embaixo na lista, e aquilo que tem importância sobe, e você vive por aquilo que importa. Amém? E eu finalizo com a frase, 3 frases. Assim como Jesus fez com Adão, Enoque, Noé, Abraão e Israel, Ele te convida a andar com Ele em plena unidade e parceria. Jesus quer você, e com Ele, atrair outros à comunhão. O que você diz? Fica de pé e abaixa a sua cabeça. E responda essa pergunta, por favor. Responda essa pergunta, por favor. Assim como Jesus fez com Adão, Enoque, Noé, Abraão e Israel, Ele te convida a andar com Ele, em plena unidade e parceria. Jesus quer você, e com Ele, atrair outros à comunhão e para a família. Abaixa a tua cabeça, por favor,
e ore e responda para Deus o que você diz a respeito disso. Eu vou silenciar, porque você tem algo para responder para o Senhor.